Boa tarde a todos. Vamos para mais uma. Hoje não é a meditação da Bíblia que a gente está acostumado, mas sim hoje o resumo da lição da nossa escola sabatina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que você possa estudar, abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Se você tem curiosidade sobre os símbolos do Apocalipse, o que significa dragão, mulher, o que significa o cedro de ferro. Vamos juntos, vamos estudar o que a Bíblia diz sobre esse livro tão importante para o tempo do fim em que estamos vivendo. Se você é professor, se você é aluno ou se você compactua com as nossas lições, mesmo você não sendo adventista, que a gente crê na volta de Jesus, a gente acredita que Jesus é o único Salvador pela graça, pela justiça de Cristo. Se você compactua com a Bíblia, vamos juntos estudar. Apocalipse 12, versículo 17 é o nosso verso para memorizar. Diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse verso aqui é muito importante para mim e para você, e a gente vai ver por que a importância dele no decorrer da história. A gente começa um novo trimestre com a nossa primeira lição, falando sobre o clímax, aqui é onde a gente vai chegar, em Apocalipse 14, sobre as 3 mensagens angélicas. Isso é muito importante para mim e para você. Então aqui na parte de domingo vem trazendo a batalha no céu. Houve uma batalha no céu, houve uma guerra, uma peleja. E essa batalha foi física. Eu não posso falar para você quais instrumentos foram usados nessa guerra, mas com certeza não foi brincadeira. Porque houve uma guerra, e se tem guerra, é muito feio. Deve ser uma coisa muito horrível, porque quando a gente pensa na palavra guerra, a gente já viu alguns filmes de guerra, documentários, e a gente vê que é vida ou morte. Existem 2 lados brigando por você, o lado do bem e o lado do mal. Não existe o lado neutro nessa batalha. Não existe ficar em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já está do lado do inimigo. Apocalipse 12, versículos 7 a 8 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão contra os seus anjos. O que significa essa palavra dragão? Em profecia, dragão significa o diabo e Satanás. A gente vai estudar mais para frente para mostrar para você o que a Bíblia diz. Que dragão é o diabo, Satanás, o sedutor. E aqui vem falando para mim e para você que houve essa guerra violenta no céu. Satanás e Cristo batalharam no céu. E aqui na parte aqui de segunda-feira vem trazendo o ataque satânico. E esse ataque satânico? O que está acontecendo? Apocalipse 12, no versículo 4 ao versículo 6, diz assim: a cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quantas lições que a gente pode tirar aqui, ó. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que significa estrelas em profecias? Os anjos. Está aqui em Apocalipse que Satanás ele arrastou a terça parte dos anjos, das estrelas. Estrelas que significa anjos. Ele arrastou um ser que perfeito,
Abaixo de Jesus, Lúcifer tinha uma posição muito elevada e houve orgulho, presunção, e ele queria ser mais que Deus. Ele queria o trono de Deus. E para você ver como a gente não tem noção que se um anjo ele enganou outros anjos perfeitos. Satanás enganou outros anjos perfeitos, sem pecados. O que ele não pode fazer comigo e com você? Que somos pecadores. A gente não sabe discernir entre o bem e o mal. Já imaginou o que ele pode fazer com a sua vida se você não se agarrar a Jesus? Se você não clamar pela proteção, que os anjos do Senhor te protejam? O que ele pode fazer na sua vida? Ele enganou anjos perfeitos. Quanto mais a nós com a capacidade mental, física, muito abaixo. Se não fosse os anjos, o seu anjo cuidando de você, se não fosse Cristo, Satanás já teria pisado na nossa cabeça há muito tempo. Que Deus ele nos fortaleça. E agora ainda na parte de segunda-feira, se você está estudando a lição mais profundo, abra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, 27 ao 32. Depois em Salmos, capítulo 2, versículos 7 a 9 e Filipenses, capítulo 3 e versículo 9. E lançou, eu vou continuar aqui o versículo 4, e lançou para a terra o dragão que se deteve em frente da mulher. O que significa mulher? Mulher em profecia é a igreja. Igreja, está aqui em Efésios, onde eu falei para você anotar, sublinhar, para você estudar em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Vou continuar a leitura para você. Se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a um filho, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações com o cedro de ferro. Está falando de Cristo. Esse cedro de ferro que iria reger todas as nações, aonde o dragão tentou matar a Cristo. Satanás, quando Jesus nasce, ele entra na mente de Herodes para matar todas as crianças, porque Satanás sabia que quando nasceu o nosso Redentor, mas só que Deus, pela sua infinita sabedoria, que os planos de Deus não podem ser frustrados, na sua e na minha vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas temos o nosso livre arbítrio. Sabe qual é o meu medo? Vou ser sincero para você. O meu medo é que não se cumpra os planos de Deus na minha vida. Não porque Deus não consegue, mas pela minha permissão. Como Deus tem planos para você, planos de paz, de saúde, de prosperidade física, mental, espiritual. Deus tem planos. Deus, ele tem propósito na sua vida e na minha. Nós não nascemos à toa. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus, ele sabe tudo ao seu respeito, que cor que você gosta, qual é a flor que você gosta. Sabe tudo da sua infância, do seu passado, do seu presente. Deus, ele sabe tudo, ele é especialista em você. Mesmo que a gente não se torne especialista em algumas coisas, e mesmo assim a gente é ignorante, Deus, ele é especialista em cada filho e em cada filha.
Que Deus nos abençoe. Vamos lá agora seguindo mais para frente no livro de agora, a partir de terça-feira, aceitando a vitória de Jesus. Em Apocalipse 12, no versículo 10 ao 11, diz assim: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irá chegar um tempo que eu e você teremos que tomar decisões muito difíceis. Ou a gente se agarra com Cristo, ou a gente vai ficar do outro lado. A gente já sabe quem é o vencedor dessa história, mas só que eu e você não temos forças por nós mesmos ficar do lado certo. A gente não consegue. A gente só sabe bagunçar a nossa vida, a gente só sabe errar, criticar, humilhar, detestar. Só tem coisa ruim em nós. Deus, ele não quer que você mude, que você mude hábitos. Deus não quer que você apenas cumpra regras. Eu não posso comer carne de porco, eu não posso usar joia, eu não posso tomar o meu vinho, a minha cerveja. Deus, ele não quer que você cumpra essas regras, essas pequenas coisas, mas me entenda bem. Não que tudo isso que eu falei aqui, sobre a carne de porco, sobre joias, sobre o vinho, sobre a cerveja, me entenda bem. Não que isso a Bíblia não condene. A Bíblia ela é bem clara em falar para você e para mim que não faz bem comer a carne de porco. Mas por que, Ricardo, que não faz bem? Não faz bem, Deus deixou bem específico para mim e para você. Mas, Ricardo, eu quero comer, eu desejo. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você obedece o Criador, o dono do céu e da terra e do mar, e colocar ele como soberano na sua vida. Se ele falou, é porque não é bom para mim. Se Deus falou para mim não beber o vinho, a bebida alcoólica, é porque não faz bem para você. Mas é só uma taça, Ricardo, não tem nada demais. Deus falou para você não colocar nada disso no seu corpo, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não pode se contaminar com essas coisas que vão fazer mal, podem levar você a vícios, podem levar você à ruína. Mas, Ricardo, isso é legalismo, isso é religiosidade. Religiosidade. Não é religiosidade. Vou dar um exemplo para você. Você tem um carregador aqui na Irlanda, né? Vamos colocar aí 220. 220 é o seu celular. Mas, Ricardo, eu quero colocar o meu celular no 110, mesmo sendo 220. Porque o fabricante falou para você colocar no 220. Mas o celular é seu. Você pode ou não pode colocar? Pode, o celular é seu. Mas se acontecer alguma coisa, se queimar, danificar, você não pode ficar bravo com o dono, com o responsável que deixou o manual. Não coloque no 110, é 220. E você foi lá se achando dono do teu nariz. Eu mando, eu compro, eu determino.
queimou. Assim que acontece comigo e com você, temos consequências dos nossos atos. Vamos lá. Agora na parte de quarta-feira. Parte de quarta-feira vem falando a mulher no deserto. Aqui a profecia vem falando das profecias da 1260 dias. Vem falando dessa profecia. Aqui em Apocalipse fala dessa profecia dos 1260 dias. Mas, Ricardo, é 1260 dias mesmo? Mas temos aqui uma tabela de interpretação profética bíblica. Números, eu vou até aqui deixar marcado para você estudar na sua Bíblia, em Números, capítulo 14, no versículo 34. E Ezequiel 4, versículo 4 ao 16, aonde um dia em profecia, nós entendemos pela Bíblia que é um ano. Então houve um período escuro do período de 538 e esse período escuro acabou em 1517. Esse período escuro começou lá na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, em 1538. E Deus, pela profecia, tinha uma data marcada para acabar. E acabou em 1517. Acabou. Esse tempo escuro, esse período, onde a palavra de Deus praticamente foi acorrentada, foi queimada, mas teria um período onde Deus tinha que trazer de volta os remanescentes, porque sempre existiu o remanescente. Deus nunca deixou apagar o fogo do Evangelho, a brasa do Evangelho. Os valdenses na Itália, quantos que morreram porque eles guardavam os mandamentos de Deus, os testemunhos de Jesus. Eles não aceitavam outra autoridade se não fosse os mandamentos do Senhor. Não aceitavam, e eles foram quase todos exterminados, quase. Mas sempre restaram descendentes, o remanescente, aquele que vai levar avante a mensagem. Aqui na parte de quinta-feira, vem falando sobre, eu acho que eu já até falei, da parte aqui do remanescente, que é a parte de quinta-feira, que sempre existirá um remanescente no tempo do fim. E Deus tem um remanescente dele. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, pela fé, pela graça e pela justiça de Cristo, e têm o testemunho de Cristo. Isso será um ápice quando será colocado um decreto de compra e venda, onde não poderemos mais comprar e nem vender se você não aceitar a autoridade e o poder que o diabo vai dar para esse poder religioso. Aí vai ser tempo de escolha. Ou ficamos do lado de Cristo, ou aceitamos esse decreto e abraçamos ele, mas a gente sabe aonde vai dar. Quem será o vencedor? Jesus, ele garantiu, o pão e a água serão certos. Serão certos. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos juntos fazer uma oração para que Deus nos dê o entendimento e a capacidade de entender mais esse assunto no decorrer da nossa lição. Que Deus nos abençoe. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra. Obrigado por mais um estudo. Perdoa os nossos pecados e estamos aqui para agradecer ao Senhor a nossa vida, em nome de Jesus.
Amém.